Oi, gente! Hoje eu estou aqui na aula de vocês e eu queria mostrar esse livro. E não, ainda não é a dica de leitura, tá bom? O nome desse livro aqui é A Menina e o Elefante, da Nicole de Cook. Então, gente, eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa história que a Leonora vai contar, que ela vai dizer um pouquinho do que a gente vai trabalhar nesse módulo. Esta é a menina. Ela gosta de ir ao zoológico, apesar das grades assustadoras. Ela gosta de todos os animais. Acha os pássaros bonitos e os macacos também. Mas ela gosta mesmo é do elefante. De vez em quando leva cenouras para ele. O elefante está proibido de aceitar comida, mas ele gosta muito de cenouras, então chega bem pertinho e pega uma. A menina e o elefante ficam amigos pra valer. Às vezes os dois fazem uma brincadeira de elefante, às vezes uma brincadeira de menina. Então, certo dia, o elefante vai embora de repente. De volta para a África, diz o tratador. Por que você está tão tristinha? Pergunta a Andorinha. O elefante foi para a África. Você pode me ajudar? Tchau, Andorinha. Voe com cuidado, grita a menina. A Andorinha começa sua longa jornada rumo ao sul. Ela sobrevoa a terra e o mar a caminho da África em busca do elefante. Grande pássaro, você viu o elefante? Estou procurando o elefante grande, cinza e com uma longa tromba. E enquanto a andorinha continua procurando pela África, tão quente, no zoológico faz muito frio. A menina vai sempre lá, haja vento ou haja neve. Que saudade do elefante! Será que ele sente falta dela? E como será? Ele está lá na África distante. Assim que os primeiros raios de sol põem o inverno para correr, a andorinha volta com boas notícias. A menina fica o verão todo pensando no elefante, até que ela toma uma decisão. O outono se aproxima e a menina e a andorinha vão partir para a África. Primeiro um bom trecho de navio e depois de teco-teco. Como foi longa a viagem e como é grande a África! Você viu o elefante? A menina procura dia e noite. E então, juntos enfim. E por todo o inverno, eles se divertem com brincadeiras de menina e com brincadeiras de elefante. E fim. Obrigada, filha, por ter contado a história pra gente. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a Léo narrou pra gente e o que isso tem a ver com o nosso curso. Eu aqui de novo, vamos dar prosseguimento ao nosso módulo 3, né, que se chama Escrita da Palavra, Aprendizagens e Letramentos. A Eleonora, né, a gente leu na primeira parte o livro A Menina e o Elefante, da Nicole de Cook, dessa escritora holandesa, que é muito importante para esse módulo, essa história, né? Não é só um momento lúdico ou uma dica de leitura, foi porque esse livro ele me ajudou a elaborar, a pensar nessa estratégia didático-pedagógica que se chama Diário de Travessia e que eu vou, né, conversar com vocês um pouco sobre ela agora nesse módulo, né? Nós passamos, né, gente, por os dois módulos anteriores foram sobre leitura. O primeiro, leitura da palavra, o segundo, leitura do mundo. E agora a gente vai começar
nesse módulo que é o coração do nosso curso, que está no centro do nosso curso, que é o Escrita da Palavra. A escrita, né, gente, se a gente conversar sobre o livro A Menina e o Elefante, sobre o Diário de Travessia, vamos falar um pouco sobre a escrita. A escrita, primeiro, ela é uma tecnologia, assim como hoje a gente tem outras tecnologias, mas ela também embora já muito popularizada e você não precisa de muitos artefatos, né? Hoje a gente tem uma lapiseira, um lápis, um computador, a máquina inteligente, já teve a máquina de escrever, mas a gente precisa de coisas fora do corpo para que se realize. O primeiro, a elaboração de um alfabeto, a gente teve o desenvolvimento, as inscrições nas cavernas, a escrita cuneiforme, a criação de vários alfabetos, a popularização desse alfabeto, a invenção do papiro, do papel, né? Enfim, primeiro era na pedra, como eu disse, a escrita cuneiforme, e toda uma história humana de desenvolvimento, de elaboração, para que a gente tenha a escrita como hoje elaborada, né? E a gente pode utilizá-la para diversos fins: registro de memória, expressão de sentimento, instruções, enfim. São ambos os contextos e as práticas sociais em que a gente necessita da escrita, né, como uma forma de marcar, de registrar alguma coisa, né, de elaborar alguma coisa. E como a gente chega aqui na escrita da palavra, né? E por que é tão importante esse livro A Menina e o Elefante? Esse livro, né, gente, ele conta a história de uma menina que ela tem uma história de conexão, de amizade com um elefante, e que ela é estabelecida no primeiro momento da história. Depois há um rompimento, esse elefante volta para sua terra natal, e essa menina, né, com muita saudade, com esse sentimento, vai em busca desse elefante em uma travessia, né? Primeiro a andorinha descobre e faz essa travessia, né? Mas a gente acompanha mesmo a travessia dessa menina e por onde ela passa, os transportes que ela usa para chegar. E o que é importante nessa história é o percurso, essa busca, né? Essa saudade, esse sentimento que vai a movendo, os percalços que ela vai tendo, os limites que ela vai encontrando, os lugares que ela vai passando, e até chegar, né, nesse fim, né, que é o fim da história, mas que é o começo da vida dela com esse elefante. O percurso é muito importante, essa travessia é o que vem nos dizer sobre isso, né? E a mesma coisa a gente vai ver nesse diário de travessia, nessa proposta, né? O diário de travessia, ele, né, eu já fiz esse diário em diversas formas, de diversas maneiras, desde acho que 2014, em diferentes formatos e com diferentes objetivos, mas de alguma forma, a essência do diário de travessia é o registro de percursos formativos, o registro de como nós aprendemos, de como nós lemos, de como nós escrevemos, de como nós nos sentimos, isso individualmente. O diário de travessia, eu acredito muito nele como esse instrumento didático-pedagógico. A primeira premissa que eu acredito é que ele, de alguma forma, ele presentifica esse conceito, essa ideia, esse paradigma da horizontalidade, né, na sala de aula. Por quê, né? O diário de travessia, vocês já estão lendo o meu diário de travessia, que eu estou escrevendo no site do nosso curso, né, Viver, Ler e Escrever. Lá no nosso menu, você tem lá o diário de travessia, e que eu já escrevi alguns posts que eu vou narrando de como eu estou vivendo, por como eu estou percorrendo, né, os riscos, né, da minha travessia nesse curso como formadora, né? Então, de como eu tenho pensado, do que aconteceu antes, das ilustrações, de onde nasceu esse curso, quais eram os meus anseios, né, as antecedências, de como está sendo fazer os vídeos, de como estão sendo as aulas e de como eu estou vivendo isso como formadora, como docente. E que ele é o meu diário de travessia e de como eu estou vivendo, de como isso tem sido importante, os conhecimentos que eu estou elaborando, enfim, de como isso se faz em mim, de como essa história me percorre, né? O diário de travessia de vocês, que é o que eu vou propor agora, vai ser diferente. Cada pessoa vai ter o seu diário de travessia, porque
quando a gente, sei lá, professora de língua portuguesa, quando a gente vai ensinar um conteúdo como substantivo, cada estudante vai percorrer aquela aprendizagem, aquele conhecimento de uma forma, vai viver, vai ter dificuldade, vai ter facilidade, vai ser bobo, vai ter gostado mais do texto do que a gente introduziu, do que necessariamente do conteúdo, de se foi difícil, se foi em casa, se faltou aula, se não foi. Cada um vai viver de uma forma, né? E isso é a beleza, a subjetividade, né? De como a gente vive isso e de como isso vai fazendo sentido para cada uma de nós, né? Esse nome, né, gente, é diária porque ele é um registro cotidiano, né? Que a gente vai fazendo de todos os encontros ou de alguns. Aqui no nosso curso a gente vai ter uma pílula disso, né? Vocês vão escrever só um diário de travessia para a gente vivenciar isso, mais que nos cursos normais, assim, né? Presenciais maiores, na nossa sala de aula. Ele é feito todos os dias e que eu vou propor que vocês escrevam um pouco. Esse nome, travessia, eu tomo de empréstimo de um texto que se chama Da Travessia, Contar Experiências, Partilhar Sentido, do filósofo camaronês, o Bidima, né, Jean Godefroy Bidima, e que ele começa já o texto dizendo o seguinte: não podemos entrar na filosofia, porque ele está falando do contexto da filosofia, que a gente vai falar em outro contexto, né, assim como na vida, senão misturados a uma história que nos precede, que vem antes de nós, e enredados em histórias que se tecem em torno e sobre nós. Então, nós somos seres prenhes de histórias, inclusive a história dos nossos conhecimentos, de como a gente aprende, de como a gente ensina, né? Fazem parte disso, né? O processo educativo de como nós vivemos a escola, os seus conteúdos, ele não é fora da narração que nós temos da nossa própria vida, né? E isso é tão importante, né? Isso é muito importante da gente narrar, e por isso eu acredito muito nessa estratégia didático-pedagógica, que é o diário de travessia, que é o registro desse processo, né? Então, o Bidima vai trazer essa palavra da travessia, em contrapartida a ideia de algo fixo, né? De uma história, de algo que seria objetivo, fixo, rígido, com limites bem definidos. A travessia não, ela percorre tudo, né? O que a gente sente, o que a gente pensa, como a gente viveu, por onde a gente passou, de alguma forma um registro, inclusive das insignificâncias, né? Assim, professora, mas o que importa aqui é a leitura, vamos supor, no nosso caso específico, do livro Cartas para Minha Mãe, da Teresa Cárdenas. Então, isso seria o mais importante. Então, eu narrar o que conta aquela história, quem é a Teresa Cárdenas, no meu diário de travessia. Mas aqui, não é só isso, né? É como foi ler, você estava bem quando você leu, como aquela história bateu em você, conversa com a sua narrativa anterior, da sua vida, se parece com você, não se parece, foi bom ler aquilo, não foi bom, você conseguiu terminar a leitura, você não conseguiu, você leu sozinho. Então, de como você viveu. E a escrita vai nascer de todas essas narrativas, vai ser a escrita dessa história que você viveu para conseguir ler. E como foi ler, como foi viver, por exemplo, a leitura de cartas para minha mãe, né? Essa experiência de leitura, de como está sendo a experiência nesse curso, né? Vocês vão receber e vai estar no site as orientações para a elaboração dessa página, né? Que vocês vão escrever, né? Um dia só desse diário de travessia, de como isso aconteceu, né? E é mais importante também, eu tomando as ideias de empréstimo do Bidima, o essencial, né, que ele fala, não é aqui dizer o que foi, né, gente? O que foi, o que é determinado conteúdo, o que é Cartas para Minha Mãe, o que é a escrita da palavra, o que é a escrita do mundo, não. Mas o que ela vai se tornando através desse percurso, né? Como isso vai sendo significado por cada um, né? Então, é uma narrativa, um diário de travessia de uma de vocês, pode ser completamente de outra, vai ser diferente do meu, né, que a gente está ocupando, né, posições diferentes e está vivendo isso em momentos diferentes da vida, então nunca vai ter um igual. Não é apenas um registro objetivo das rotinas, né? Não é essa a questão. É uma narrativa mesmo de cada uma de nós
que passamos, que percorremos essas rotinas e que elas nos percorrem, né? Que é sempre esse movimento de dentro para fora, de fora para dentro, que a gente está, né, falando desde o início, né? Essa viagem, essa travessia, essa translação, né? Sempre pensando nisso, né? Nesse cruzar de experiências que a gente vive através do conhecimento, né? E que vai ser subjetivo e diferente para cada um de nós, né? E eu acho que nisso também está a riqueza dessas narrativas, né? E de como a escrita ela ganha significado. Ela não é aquela escrita que você só dá um tema e que às vezes cada estudante não conhece bem aquilo e fala bem assim, eu não vou escrever porque, não conheço muito isso, eu não gosto muito desse assunto, então eu tenho muita dificuldade para escrever. Não. É um momento que essa escrita na sala de aula ela vai acontecer sem medo, com emoção, ela vai ser criativa, porque você vai narrar de si, né? Lógico que na sala de aula, né, a gente só não vai ter só diário de travessia, a gente de alguma forma tem que passar para os estudantes e para as estudantes outros gêneros de escrita, mas aqui é um momento mesmo de ensaiar essa escrita, de ser essa inauguração e esse momento mesmo de a gente energizar os nossos alunos para as outras escritas, que seja um registro também que seja importante para ele, que vai ser importante para nós, como educadores, né, quando a gente estiver na nossa sala de aula, porque o diário de travessia, como eu disse, ele é um exercício de horizontalidade e que eu, formadora no caso agora, faço o meu diário de travessia, ou vocês depois, o docente faz o diário de travessia dele, e os discentes também fazem o diário de travessia, e ambos se avaliam, né? Quando eu escrevo o meu diário de travessia, eu estou falando assim, eu achei a turma, por exemplo, eu posso pensar assim, a turma estava meio morna, né? Então, a gente achei que vocês não participaram, fiquei só falando, né? Tô aqui elucubrando, né, na sala de aula. Então, eu tive dificuldades para percorrer isso. Aí, ao mesmo tempo, um outro aluno falou assim, nossa, professora, eu achei que a senhora não estava bem naquele dia, né? Que você não estava bem naquele dia e que a aula não estava legal. Então, você tem outras perspectivas. Então, nós, como professores e educadores, quando a gente faz essa estratégia didático-pedagógica, a gente leva para a nossa sala, a gente tem que estar aberta a receber sempre essa avaliação, né? E estabelecer um ambiente de alguma forma de confiança em que há uma avaliação mútua e recíproca, né? Sempre. E como isso é bom para a gente como educador e de como isso instaura, mais uma vez, esse ambiente que a gente acredita que é mais justo, mais democrático e que a gente está vivendo os processos e confiando neles e percorrendo juntos esse caminho, cada um na sua posição e como pode, como conseguiu estar naquele momento, né? Então, esse diário de travessia, eu também acredito que ele pode contribuir para essas relações, né? Para o estabelecimento de boas relações e de relações talvez mais verdadeiras, né? Em que a gente sabe que o professor ele não está naquela posição, né? Falando assim, sei tudo, estou vivendo tudo, não passo por outros processos e que os estudantes estão ali como se fossem, né, reféns do professor. Não, é uma construção coletiva e conjunta e isso vai ficar evidente na escrita, né? No ambiente de sala de aula, quando isso é lido, né? Isso é lido coletivamente, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Então, cada diário cada travessia é uma, porque nós não lemos, nós não escrevemos da mesma forma, nós não sentimos da mesma forma, nossas identidades são múltiplas, nossas formas, nossos lugares de fala também são, e nós enxergamos isso e escrevemos isso de forma diferente, né? Por isso são letramentos no plural e aprendizagens também no plural, né? E isso é tão importante quando a gente vai pensar, quando a gente lê os livros assim, sobre a história da leitura no Brasil, a história da escrita no Brasil, né? Das manifestações literárias, né? Não é uma história só, né? Eu sugeri para vocês, para quem ainda não tivesse visto, para assistir aquele vídeo, O Perigo de uma História Única, da Chimamanda Adichie, né? A escritora de vários romances como Hibisco Roxo, que eu também sugeri para você. Nunca é uma história única, né? Então a gente tem muitas narrativas, muitas formas de viver isso. Tem um livro, gente, muito dolorido, mas muito bonito, que conta praticamente a história do Brasil, muito grosso também, que se chama Um Defeito de Cor, da Ana Maria Machado, e que eu vou ler um trechinho para vocês, que conta uma história, por exemplo, da alfabetização, que não é oficial, que de muitos desconhecida, né? Ou talvez não, né? Tem um capítulo que se chama Fatumbi. Fatumbi é um professor
Ele é um homem negro, né, escravizado, ele é muçulmano. Nesse período do Brasil, os muçulmanos, em geral, sabiam ler e escrever, porque eles leem, né, as escrituras, né, sagradas para eles, né? E eles chegam no Brasil já com conhecimento de leitura e escrita. Então, o Fatumbi, ele é um professor, então ele não tem aquela imagem tão disseminada, né, e muitas vezes a única disseminada do homem negro, né, ou das mulheres também escravizadas que não tinham conhecimentos formais. Ele é um professor e ele já chama a atenção de uma menina que é a narradora desse livro, que é a Keinde, e que o nome dela, né, é o Keinde, mas no Brasil ela é batizada como Luísa, né? Então a gente tem a narrativa da Keinde aqui, e que ela já se impressiona, ela diz que já começa a admirá-lo, porque ela foi o único preto que ela viu tratando o branco como um igual, né? Então ele é esse homem negro, mas que é um professor, né? Então já é uma figura diferente dessa história da escola no Brasil, né? E que ele chega nessa fazenda para alfabetizar, né, para dar as primeiras lições para a Sinhazinha, que a Keinde é a acompanhante à página, né? Então eu vou ler um pedacinho dessa história. Ela disse assim: enquanto a Sinhazinha Maria Clara copiava as letras e os números que o Fatumbi desenhava no quadro negro, eu fazia a mesma coisa, com o dedo, usando o chão como caderno. A gente lembra ali da Conceição Evaristo. Também repetia cada letra que ele falava em voz alta, junto com a Sinhazinha, sentindo os sons dela se unirem para formar as palavras. Ele logo percebeu o meu interesse e achei que fosse ficar bravo. Mas não, até quase sorriu e passou a olhar mais vezes para mim, como se eu fosse aluna da mesma importância que a Sinhazinha. Comecei a aprender mais rapidamente que ela, que muitas vezes errava as coisas que eu já sabia, né? Então aqui a gente tem uma menina que ela tem um outro processo de alfabetização, de aprendizagem da leitura, né, e depois da escrita, que não é esse que a gente conhece, né? Então os letramentos são múltiplos, as formas de se aprender são múltiplas, né? E por isso também eu escolhi, né, gente, para estar lá no site já como leitura, né, para vocês nesse módulo, parte desse livro que se chama Letramentos de Resistência, Poesia, Grafite, Música, Dança e Hip Hop, da Ana Lúcia Silva Souza, que na verdade aqui ele virou uma publicação, mas ele nasce da tese dela de doutorado, em que ela vai discutir todas essas questões desses letramentos no movimento hip hop da importância. Eu disponibilizo para vocês um capítulo que se chama Letramentos de Resistência no Cotidiano, em que ela vai trazer para a gente várias ideias mesmo de como esses letramentos são diferentes, de como muitos estudantes, né, ela vai trazer muita questão racial, né, nesse capítulo que eu selecionei para vocês. Em outro momento ela traz também um pouco da questão de gênero, mas de como a questão racial impacta, né, na forma de como as pessoas leem, de como as pessoas escrevem, de como esse letramento no contexto dessas práticas sociais, né, da escrita estão na nossa vida, e de como isso é diferente para diversas cores, raças, gêneros, classes, e de como a gente tem que levar isso em consideração, e de como o diário de travessia é importante para a gente também se educar como professores, né, e professoras, né, que os letramentos são múltiplos, são heterogêneos, são historicamente situados, né, ela vem dizendo, nessas práticas de linguagem, que são plurais, né, que tem um caráter social plural, que letramentos são diferentes das habilidades de ler, escrever e de falar, né, a gente tem que repensar isso, né, que a gente aprende na escola, no nosso cotidiano, né, e como a gente pensar nessa questão racial. Nós professores somos muito, já falando assim, a gente já tem uma ideia de que os alunos mais pobres, muitas vezes negros, alunas que têm que fazer trabalho doméstico, a gente vê esses alunos pela ausência do que eles não têm, né? E a Ana Lúcia, ela nos convida a ver o copo, como é que é? Ela não convida a dizer o copo mais vazio, mas o copo mais cheio, de como esses estudantes e essas estudantes têm coisas importantes em sua vida, como ela vai falar da cultura hip hop, de como isso de alguma forma traz conhecimentos importantes, modos de ver, um lugar de fala especial para entender o mundo, né? De como a gente se surpreende, e como essa travessia desse estudante, ela também é muito rica, e não necessariamente pela centralidade da escola, mas pela centralidade desses outros lugares de fala
que esse estudante vivencia e de qual ele, né, se anuncia no mundo, né? De como a gente tem que levar em consideração, né? De como ela vai trazer, de como no caso o hip hop é essa agência de letramento, e de como a gente tem que também pensar e valorizar nessas travessias esses outros espaços que os estudantes e que as estudantes percorrem, né, e são percorridos, né, que são de reexistência, né, que não são formas de existir, e de resistência, né, que é de lutar também por isso, né. Então ela tem um capítulo também que se chama Letramentos em Negro e em Branco, e que ela vai pensar que a leitura e a escrita e a oralidade não são usadas de forma igual em seu sentido para todos, né? E que essas variantes também vão impactar, e que a escola, ela também tem que ser um lugar de valorizar essas outras formas, de ampliar repertórios, mas de também valorizar essas outras formas de se conhecer. E o diário de travessia, talvez, né, aí cada um vai pensar, se ele vai ser um mecanismo para que você evidencie o português ou a língua estrangeira padrão, ou de como você vai ver essa questão do erro, essas táticas e essas estratégias, de ver todas essas coisas, né? Se existe, já que não há um escritor universal, não há um leitor, já que não há um leitor universal que lê da mesma forma, não há também um escritor universal, e de como a gente vai levar, né, para que a escrita também seja, pelo menos no diário de travessia, um espaço para se buscar a liberdade, né? E eu tomo essas palavras da Ana Lúcia, né? Esse espaço para buscarem a liberdade, e não a escrita é sempre um espaço de castração, de correção, de não é assim que se escreve, mas que haja também na escola uma escrita que seja como expressão, né? Que ela não necessariamente seja uma escrita de coerção, né? E que seja um espaço para interlocução, que talvez a interlocução, para que seja estabelecida a confiança, para que também outras formas de escrita, e talvez uma escrita mais monitorada, seja feita em outro momento, mas que seja esse espaço de confiança, né? E que a autoria seja muito importante, né? Que a escola também valorize, né, esse espaço, né? Porque esse sistema educacional, ele é um espaço, muitas vezes, de que a gente vende uma ideologia de determinada classe, de determinada cor, de determinado gênero, e a gente reforce isso. E de como a gente também fazer da escola esse espaço de liberdade, né? Dessa interação total, né? Ela, né, gente, a Ana Lúcia, ela toma muito de empréstimo a teoria da Angela Klein, né? Sobre multiletramentos, que está inclusive na banca dela, e muito também a teoria da interação verbal, do Bakhtin, que é muito importante para a gente aqui, né? E que ela faz uma citação do Bakhtin que eu acho importante a gente frisar, que ela diz assim: a palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre seu interlocutor, né? Ela citando o Bakhtin. Então, é uma interlocução, é um jogo, e que no diário de travessia a gente vai também trazer esses conceitos, no sentido que vai ser uma conversa, né? Eu sou narradora do meu diário de travessia, vocês vão narrar cada um o diário de travessia de vocês, e para quem ele se destina. No caso, o diário de travessia de vocês vai se destinar a mim e aos seus colegas. Então, de como também você vê a mim e aos seus colegas, né, que você vai avaliar de como foi a sua interação, né, também trazendo um conceito que a Ana traz, que é de interação verbal, do Bakhtin, de como a gente vive essas relações nesse contexto escolar e de como isso é importante, né? Lembrando que o diário de travessia, né, assim como o Memorialma, que foi a primeira estratégia didático-pedagógica que eu passei para vocês, eles não são, né, que a gente às vezes tende a falar, escritas terapêuticas, né? Elas são escritas biográficas. E que, de como a biografia nos aproxima mais da leitura e da escrita, né? E isso a literatura, de como o texto literário e de como a nossa escrita, muitas vezes literária, porque quando a gente fala do diário, a gente suspende um pouco essa escrita objetiva e a gente vai para o mundo subjetivo, ela nos faz ter mais vontade de se expressar, né? Ter esse espaço mesmo de expressão com esse interlocutor, né? E de como isso é importante, né? Então, gente, eu disponibilizei para vocês, né, o texto da Ana Lúcia Silva e Souza.
eu disponibilizei também o texto do Bidima, da Travessia, que não é uma leitura obrigatória, ele é um texto mais difícil de ler, um texto filosófico, mas só para quem tiver um tempinho e curiosidade, mas o que importa mesmo é você ler o texto da Ana Lúcia Silva e Souza e as orientações que eu disponibilizei para vocês do Diário de Travessia, que vai de alguma forma orientar vocês na escrita dessa atividade, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem, é só mandar um e-mail, a gente se fala no WhatsApp, mas leiam com bastante cuidado essas orientações que eu elaborei com muito carinho para vocês, contando um pouco dessa história, né? O Diário de Travessia ainda é algo que eu estou elaborando teoricamente, né? Já realizo muito na prática, mas que está sendo também uma temática sobre a qual eu estou me debruçando agora nesse pós-doutoramento, né? Mas que é muito importante a participação de vocês para que a gente possa trocar no nosso próximo encontro, né? Em que alguns de vocês vão ser convidados a ler o Diário de Travessia de vocês, né? E convido a todas, né? A mandarem esse Diário de Travessia, né? Me enviarem, porque eu vou fazer uma linda publicação com todos os nossos Diários de Travessia, eu vou reunir, né? E que vai ficar como nosso memorial, a história do nosso curso, tendo um pouquinho de cada um de vocês para a gente fazer essa publicação, que a gente vai ter como lembrança e como, né, um presente aí para a gente guardar nessa nossa travessia profissional. Então, muito obrigada por você ter ficado até aqui. Peço que você só espere mais um pouquinho para a nossa dica de leitura. Dica de leitura da Léo e Bruna. Oi, gente! Preparadas para mais uma dica de leitura? Hoje eu queria apresentar para vocês essa coleção aqui, Livros do Amanhã. É uma coleção que eu acho muito interessante porque ele fala de coisas que geralmente os adultos que falam sobre isso e a gente começa a entender, nós crianças começamos a entender um pouco mais desses pensamentos, né? E isso que eu acho muito legal nessa coleção. E são compostos por 4 livros nessa coleção e eu queria mostrar esse aqui pra vocês. A Ditadura é Assim. Também tem O que são classes sociais. Esse aqui que é A Democracia Pode Ser Assim. E esse que são As Mulheres e os Homens. São livros de uma coleção que eu acho muito legal. Você começa a entender mais sobre a ditadura, a democracia, as classes sociais, tudo. E isso que eu acho muito legal dessa coleção. Então vale muito a pena você ler, você comprar, né? Então fica a dica. Obrigada, filha. E qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, né, filha? Uhum. Infelizmente, né? E eu quero, né, gente, dizer um pouquinho mais dessa coleção, que ela foi escrita na década de 70, né, em Barcelona, na Espanha. Ela foi traduzida agora, né, para o português brasileiro, publicada pela editora Boitatá, e as ilustrações foram refeitas, por conta de que já nem tudo, né, poderia ser ilustrado da mesma forma, né? A gente já viveu muitas mudanças sociais, né? Ainda bem, muitas, né, as coisas melhoraram, né? Vamos colocar nesses termos assim, mudaram um pouco, né? E a gente olhando aqui um panorama desses 4 livros, né, a gente fala de democracia, de ditadura, classes sociais, homens e mulheres, no nosso mundo atual parece que fica faltando alguma coisa. Acredito que é a questão que, gente, a questão racial, né? Que a gente tem, né, outros livros, a gente pode até, né, vir em uma outra dica de leitura, a gente vai indicar, né, um livro que trate dessas questões que, de alguma forma, abarcar as problemáticas envolvidas na nossa sociedade. E por isso, né, gente, eu quero repisar, né, dizer de novo para vocês desse livro, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, né, gente, esse livro ele foi publicado nos anos 2000, foi um livro, embora ele tenha quase 1000 páginas, ele conta mesmo a história do Brasil, é um livro muito importante para a gente entender e ver de alguma forma as minúcias, as subjetividades, pensar a história do Brasil, desse Brasil escravocrata, sobre uma ótica mais humana, sobre um olhar de dentro, pensando questões que não sejam só datações históricas, né, mas para a gente entender mesmo e pensar na sociedade em que a gente vive, né? Eu li para vocês na aula, né, um trechinho
livro. E eu vou disponibilizar para vocês, né, o arquivo, né, desse livro. E você fala assim, Bruna, mas quando eu vou ter tempo para ler quase 1000 páginas, né? E eu também vou disponibilizar para vocês um planejamento de leitura em que você pode ler um capítulo, né? Na verdade, às vezes, metade de um capítulo por semana. Então, em alguns meses, você dá fim a cabo na leitura de Um Defeito de Cor, que é uma leitura mesmo para a vida. Então, fica a dica. E tchau!